Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Só que está feliz, alegre, com glória a Deus. Pega na mão dos irmãos, muito bom você estar aqui. Aleluia. Não tem outro lugar melhor para nós estarmos juntos do que a casa do Senhor. Devemos sempre agradecer a Deus. Estamos juntos, reunidos para adorar o nosso Deus na beleza da sua santidade. Glorificamos a Deus pela vida dos irmãos e das irmãs, nosso cooperador, nosso irmão Ariel, conterrâneo pastor de volta aqui, lá da Bahia. Deus abençoe seu menino. A minha alegria, estamos aqui juntamente com o nosso evangelista Giovanni, também um pioneiro dessa obra. Temos mais irmão ali, o doutor Roberto, a retaguarda, que Deus abençoe, e até mais. Aleluia, pregadora. Eu vou até na própria conferência que vai pregar, Deus abençoe. Você falava, meu querido André, pregador ali. Maravilha, irmãos amados, o povo tem um povo abençoado. E glorifico a Deus pela vida de cada um dos irmãos, as irmãs, porque bom estarmos juntos para adorar o nosso Deus. E todas as vezes que nós estamos na casa do Senhor, devemos agradecer a Deus por essa oportunidade de estarmos juntos para adorar o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor, aquilo que tudo que nós pensamos de bom, o Senhor tem melhor ainda para cada um de nós. Então isso é um grande privilégio, o versículo qual o pastor trouxe neste momento, que não é nós que escolhemos o Senhor, mas Ele que nos escolheu. Aleluia. Então nós fomos privilegiados porque fomos escolhidos pelo Senhor. Então que cada um de nós devemos valorizar essa grande oportunidade de estarmos juntos para adorar a Deus. Não somente, irmãos amados, que está adorando a Deus, que é motivo de alegria, mas a maior alegria da igreja não é estar aqui. Nós sofremos o privilégio de louvar, testemunhar a palavra de maravilha, aí um maior privilégio para nós, naquele dia, contemplar a face do Senhor Jesus Cristo. Isto que para nós, irmãos amados, será uma alegria, onde que vão desafiar a morte e o inferno, né? Então, fica para nós essa esperança viva. Leamos, irmãos amados, um texto na palavra de Deus. Enquanto eu estava meditando, ouvindo os irmãos, e Deus falava para mim aqui a respeito de uma mensagem, essa mensagem está escrito o perigo da rejeição. Isso que nós vamos falar sobre isso. E nós estamos justamente na próxima semana, vamos voltar para a Páscoa, para todos voltar falando, mas muitas vezes não sabem o processo. Aleluia. É justamente, irmãos amados, o significado desta palavra Páscoa. Mas não vamos falar sobre a Páscoa, vamos falar justamente, irmãos amados, sobre a oportunidade de ter uma vida melhor, a oportunidade de ser bem-sucedido, mas muitas vezes a incoerência do ser humano leva ele ao contraste da vida, onde tem muitas pessoas, aleluia, perdendo a oportunidade. Mateus capítulo 3, o versículo, aleluia, o versículo 9 e o versículo 10, e assim estamos lendo essa palavra, uma profecia. Aleluia, o cumprimento dessa profecia, trouxe, irmãos amados, justamente grande prejuízo para aqueles que não acreditaram ou não deram ouvido os conselhos de Cristo, os ensinamentos de Cristo. E João Batista foi aquele precursor de Cristo, tem a missão de preparar o caminho, ou advertir o povo que, aleluia, vinha o Filho de Deus, aquele que tem o poder e o domínio sobre tudo e sobre todos. No versículo de número 9,
Disse: não perdoai de vós mesmos, dizendo: temos o pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo desta pedra Deus pode dar o filho de Abraão. E também agora está posto um machado à raiz da árvore. E toda árvore, depois que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. E eu, em verdade, vos batizo com água para o arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Não sou digno de levar sua sandália. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Em sua mão tem a pá e limpará a sua eira, recolherá no celeiro o seu trigo e queimará a palha com fogo que nunca apaga. Irmão, pode tomar sua assento. Temos preparado para glorificar a Deus. Aleluia, por estamos aqui. Irmãos amados, já próximo essa semana, o próximo dia, no dia 4 de abril, completa 1993 anos que Cristo foi crucificado. E até hoje, nessa manhã, falamos a respeito dessa descrição, se nós vamos fazer a respeito do sacrifício de Cristo, para otorgarmos o direito de vida eterna, que muitas vezes fica no esquecimento, e tudo isso nós temos que lembrar. Aleluia, dos privilégios, e também a lembrar que nós somos irmãos amados, teve culpa nos sobre Cristo, porque, aleluia, o apóstolo Paulo, escrevendo a carta aos Efésios, disse que nós fomos eleitos desde a fundação. Então nós já estávamos na onisciência de Deus que estava aqui. E ele sabia que nós dependíamos dos favores de Deus. E dentro desse texto que nós lemos, e o apóstolo João no capítulo 1, e o versículo 11 e o versículo 12, está dizendo que Jesus veio para o que era seus, e os seus não aceitaram. Meu que a missão de Cristo veio para salvar o meu. Então, meu querido irmão Lucas Paulo até frisou a respeito da mulher cananeia, quando ele vinha desesperadamente, dependendo de uma grande vitória, que a sua filha estava morte. E clamando por socorro, e Cristo, dentro da realidade, muitas vezes não é compreendido por nós, ele disse: não é isso, eu quero os pontos filhos e lançar o seu corrinho. Isto, naturalmente, é a missão que ele veio, porque ele veio para a salvação do judeu. Mas Deus tem o seu plano, e esta rejeição, ela trouxe para nós grande vantagem, né? E, como diz assim, eu veio para os que eu sei, o Senhor não receberam, mas todos quanto aceitaram, ele, Jesus Cristo, deu-lhe direito de se tornar filho de Deus. Então esta rejeição, aleluia, ele nos atingiu de forma que a palavra chegou até nós, e nós devemos glorificar-nos agora, ter uma nova dimensão em nossa vida, ser mais sensível à palavra de Deus, ser mais sensível que o Espírito Santo tenha falado para nós através da sua palavra, para nós através dos hinos, para nós através dos testemunhos, e para nós de várias maneiras. E uma coisa que precisamos sempre uso dizer, só em Apocalipse tem 7 referências dizendo: quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então, quando está para quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz à igreja. Então, ele dizendo que nem todos, aleluia, têm acessibilidade e sair de sua casa com o objetivo para falar. Falamos nesta manhã também, apresentamos para a igreja os 7 deveres do adoradores. E todos nós precisamos, cada dia mais, ser bem esclarecido, aleluia, a respeito dessa colocação.
E eu sempre glorifico a Deus, porque, meus queridos, nós servimos um Deus que a sua bondade, a sua misericórdia é incomparável. Deus não quer que ninguém peca, mas que todos se arrependam e venham no conhecimento da verdade. Mas para nós, irmãos amados, chegarmos é justamente o dominador que nós, aleluia, todos almejamos, que a malvença para cada um de nós, aleluia, a malvença para o pecador é a salvação de nossa alma. E Cristo, Ele veio a esta terra com essa missão. E eu digo a verdade, que já deparou na maior, ele veio na maior crise espiritual, onde o povo se abandonaram os conselhos de Cristo. Cristo, todo o seu tempo, todos nós sabemos que Cristo, Ele ensinou muito mais do que pregou, e pregou muito mais do que curou. Porque a razão que a preocupação de Deus a respeito da nossa vida espiritual, porque aqui a vida é sempre transtorna. Tem pessoas que chegam hoje 100 anos, é um sucesso, mas a vida hoje parece que quanto mais novo, mais está sendo dizimado. O adversário está dizimando a juventude, e muitas pessoas, irmãos amados, perderam completamente a noção da vida e vivem completamente uma vida obstinada, querendo fazer o que quer, fazer o que acha que dá certo, e abandonando ou desprezando cada dia mais os conhecimentos, aleluia, as oportunidades de ter uma vida feliz, uma vida, aleluia, de abundância. E quando falamos a respeito de uma vida abundante, uma vida feliz, nós estamos falando simplesmente só na vida material, mas sim na vida espiritual, porque a palavra de Deus nos ensina que a vida não consiste naquilo que nós possuímos. Pode a pessoa ter um recurso, o seu poder aquisitivo, poder alto, mas você pode ver uma pessoa amargurada, sem paz. E temos experiência em nosso meio, talvez a pessoa tenha até uma vida completamente sacrificada, mas ele tem a sensibilidade de valorizar os conselhos, de valorizar a palavra. E dentro desta colocação, o Espírito Santo nos conforta, vem direcionar a nossa vida, que nós alcançamos nosso objetivo quando nós procuramos dar toda a atenção ao que Deus fala para nós através da palavra. Lembramos, irmãos amados, que Cristo, todo o seu ministério, foi sempre ensinado. E tinha ali uma grande multidão sempre acompanhando a Cristo. Mas nessa grande multidão tinha 3 tipos de pessoas. Aleluia, tinha ali os religiosos, tinha ali também os intelectuais e também tinha aqueles menos favorecidos. E Cristo sempre procurou estar ao lado daquele menos favorecido, porque nós podemos fazer considerar essa colocação, porque a pessoa menos favorecida, ele não tem uma vida de bonança, talvez uma vida simplificada. Então, dentro disso aí, pensa o ser humano que sofreu nessa vida, entendeu? E depois para o momento eterno, que Cristo vendo essa carência, procurou sempre estar acolhendo, aleluia, aqueles menos favorecidos, qual pelos conceitos judaicos, eles eram discriminados, porque a pessoa que não prosperasse, eles não eram abençoadas do que prosperavam. Mas isso é uma pessoa que queria justamente os conceitos humanos, mas, como já fomos salientar a mesma palavra, que a vida não consiste naquilo que nós possuímos, porque isso é transitório, com término cuja vida, tudo fica aí. E aí, como diz o apóstolo Paulo, né, o apóstolo João dizendo, bem-aventurados que dormem, descansem o seu trabalho, mas suas obras então só servem, sigam as obras. Agora, essas obras que nós temos que ter muito cuidado na obra, nessa obra. Se esta obra é agradável a Deus, ou se essa obra, talvez até aquilo que nós fazemos, tem que ter muito cuidado em estar baseado na palavra, que coisa que muitas vezes o ser humano, ele participa com toda a verdade, pensando, mas para ele está sendo legal, está sendo bom, mas tem que saber se para Deus não está sendo imoral. Porque só nós podemos ter a atitude de fazer aquilo, irmãos amados, que nós temos provação bíblica
a aprovação da palavra de Deus, porque a Bíblia para nós, irmãos amados, é regra de fé e prática. Por isso que o próprio Jesus Cristo diz que aquele que ouve a minha palavra e crê, ou o pratica, aleluia, semelhante a uma pessoa prudente. Se eu ouvir a palavra de Deus e não praticar, não pôr em prática aquilo que eu aprendi, eu estou considerando uma pessoa que tem uma deficiência mental, que sabe que o castigo, vou deparar com o castigo e justamente a cobrança será muito difíceis pecados, porque já foi falado que está à frente de todos dois caminhos, para a bênção e para a maldição, para a vida e para a morte. Então, isso aí, todos nós devemos pararmos, aleluia, pensar certo, que para ir para o céu, uma questão de opção. Para ir para o céu é uma questão, aleluia, minha. Para ir para o céu, eu tenho que colocar um propósito no meu coração. E conforme fez Daniel, aleluia, conforme fez muito nome de Deus, de não se contaminar com aquilo que o mundo oferece, né? Mas não tem uma vida bem alicerçada na palavra de Deus. E no capítulo 23, versículo 37, do Evangelho segundo escreveu Mateus, nós vamos ler, irmãos amados, os ensinamentos de Cristo. Mas o povo completamente obstinado, ele rejeitava os ensinamentos de Cristo, enquanto Cristo dizia sempre, mostrando o seu carinho, a sua carisma, dizendo: Jerusalém, Jerusalém. Quantas vezes quis eu ajuntarmos com uma galinha junto ao seu dentinho debaixo das suas asas, se não quisessem, porque quanto mais pregava, principalmente os religiosos, os intelectuais, se endurecia mais o coração e formava crítica contra Cristo, porque o ensinamento totalmente, irmãos amados, indiferente da imaginação humana, porque a nossa imaginação, no nosso natural, são focados as coisas dessa vida. E o apóstolo Paulo deixou bem claro isso: não tentamos nós pelas coisas que se vê, mas aquilo que nós não se vê, porque aquilo que nós vemos são temporais, mas aquilo que nós não vemos, essa sua eterna e que Deus preparou para cada um de nós. Então, quando falamos a respeito da vida espiritual, nós devemos sempre, irmãos amados, despertar curiosidade, aleluia, de aprender a saber mais e mais, aleluia, a respeito de Deus. E Paulo deixou bem claro para nós, aleluia, no capítulo 12, o versículo 1 e 2 da sua carta ao Romano, quando ele está dizendo, aleluia, apresentai-vos os vossos corpos em sacrifício vivo e santo, que é o vosso culto racional. Então está dizendo que nós devemos adorar a Cristo com sabedoria, com inteligência, aleluia, nas minhas palavras, nas minhas orações, em tudo que eu estou fazendo, com o objetivo. Não é simplesmente falar por falar, não é simplesmente orar por orar, mas até minhas orações eu tenho que orar com inteligência, aleluia, saber que eu estou falando com Deus, saber que eu estou falando, irmãos amados, aleluia, com o Rei dos Reis, o Senhor do Senhor. Então eu tenho que ter a sensibilidade de reconhecer a soberania de Deus, e com a palavra de Deus, Deus conhece a nossa história e sabe que somos pobres. E todos nós devemos parar, refletirmos, em tudo nós dependemos de Cristo. Em tudo nós dependemos de Cristo. Então muitas vezes nós falamos da sensibilidade, aleluia, falta de reverência. Entrando no tempo, irmãos queridos, eu creio que alguns irmãos, aleluia, na sua terceira idade, o nosso aprendizado, a educação de berço, como diz a história, né? Se tivesse duas pessoas idosas conversando, ninguém falava. Se tivesse nossos pais conversando, ninguém falava, fazia barulho, olha, está conversando ali. Mas hoje parece que muitas vezes entrando na igreja, entendeu? Um toca instrumento, outro bate papelinho, outro conversa em voz alta. Perdemos a sensibilidade, perdendo, irmãos amados, aleluia, como a palavra sempre fala, porque a palavra nos adverte dizendo: ao multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. E se nós não tivermos cuidado diante da nossa incoerência, nós
passa, irmãos amados, perder os valores, o que a palavra de Deus traz para nós. Então nós devemos, em toda a nossa forma de viver, usar a inteligência. E o versículo de número 2 diz: não vos conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Para que experimentei qual é a boa e a perfeita e agradável de Deus sobre a nossa vida. Então, somente através da palavra de Deus, aleluia, que nós passamos a compreender melhor, aleluia, a vontade de Deus sobre a nossa vida. Então, precisamos cada dia mais, aleluia, diante de uma hora, 2 horas de adoração, nós precisamos voltar toda a nossa atenção no que Deus fala para nós. Se eu começarmos a avaliarmos, irmãos amados, quanto Deus já deu para nós palavras de sentido, palavras boas, palavras, irmãos amados, através dos irmãos que nos antecederam, trazendo para nós o incentivo, mostrando para nós a grandeza, a bondade e a misericórdia de Deus. E muitas vezes nós estamos até assim na despreciência, né? E nós precisamos sempre, irmãos amados, parar com Cristo, para que desperte cada dia mais. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios: desperta do que dorme, levanta-te do corpo e Cristo esclarecerá. Precisamos despertarmos, estamos atentos, aleluia, que Deus quer para cada um de nós. Então, nós falamos, irmãos amados, a respeito da Páscoa, chegando à festa da Páscoa, aleluia, e os comentários, cada vez mais, irmãos amados, chegavam no Sinédrio, a respeito dos milagres que Cristo fazia e continuou fazendo, a respeito dos seus ensinamentos, mostrando a doutrina completamente que o Evangelho é boas novas de salvação. Os ensinamentos de Cristo atraíam a atenção que era uma mensagem nova, aleluia, falando a respeito, irmãos amados, do compromisso da criatura com o Criador, para que nós alcançamos a nossa vitória, alcançamos o nosso objetivo, nós precisamos sim se posicionar. Aleluia. Alguém está me compreendendo aí? Aleluia. Oh, glória. Então precisamos justamente se posicionar. E adiante daquela grande multidão, sempre acompanhando a Cristo, aleluia, enquanto aqueles menos favorecidos, como lá no capítulo 11, versículo 25, né? Aleluia, do Evangelho segundo Mateus, quando Cristo ele designou os seus discípulos uma missão dos 70, ia voltando e testemunhando justamente a obra que foi designada a fazer, e eles foram bem sucedidos adiante desta ordem imperativa, e eles voltaram regozijando de alegria, dizendo: Senhor, no teu nome os enfermos são curados, em teu nome os leprosos são limpos, no teu nome o cego volta a ver, surdo ouve, no teu nome até os demônios se submetem. E Jesus, levantando os olhos seus, graças a Deus, Senhor do céu e da terra, que ocultasse essas coisas, os sábios entendidos, e revelasse os pequeninos. Para ser, irmãos amados, ter uma vida bem sucedida diante de Deus, não precisa de um grande estrutural, precisa de um coração puro, um coração sincero, um coração que coloca na posição dos verdadeiros adoradores, aleluia, indiferente de situação, mas ele está adorando o Senhor, aleluia, porque é o nosso Deus. Só de nós pararmos e refletirmos a respeito, o oxigênio que nós respiramos, se ele reter por 3 minutos, quem vai sobreviver? Então, primeiramente, colocamos sobre a dependência de Deus. Isto nos traz o quê? Seremos mais sensíveis à palavra de Deus, mais sensíveis que o Espírito Santo tem falado à igreja. E nós colocamos, como diz o salmista, já falei esse versículo aqui na parte da manhã, quando o salmista, irmãos amados, dando para nós uma orientação, como nós devemos se proceder, tem uma opção para cada um de nós, aleluia, nós falamos a respeito da árvore que não produz fruto, ela é cortada. Então,
que o salmista diz para nós? Se nós queremos ter uma vida feliz, uma vida de longos dias, a primeira coisa que tem que fazer é recolher a nossa língua do mal. Largue de falar enganosamente. Aparta-te do mal. Faz o bem. Procura a paz. Siga. Não pode ficar impedido. Deixe de fazer o mal e vamos fazer o bem. Porque a nossa mente não pode ficar vazia. Nós temos que estar ocupados. Aleluia! E está ocupado com as coisas de Deus. Ocupado na tua palavra, como está escrito, aleluia, no Salmo de número 1, versículo 1. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo os conselhos simples, nem se detém na voz descansador, mas antes que tem o prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Aleluia! E adiante do sistema, meus queridos, contraditório, voltado à política e aos seus interesses próprios, os grandes líderes religiosos discordaram completamente da atuação ou a posição do Filho de Deus. Primeiro, aleluia, parece que tem até um fundo de razão. Quando Cristo vem, falando que era Filho de Deus, mas era filho de um casal, de família nobre, e eu cresci juntamente com eles. Aleluia, e depois após o batismo, ele começou a declarar que era Filho de Deus, e que ele trouxe justamente que muitos outros profetas se levantaram. Isso aí não trouxe para ele bem, justamente, credibilidade, porque mostra que a razão que estava uma dúvida tão grande diante da corte do sacerdote. Entendeu? Que no capítulo 3 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo Paulo, entendeu? O sacerdote, ou a corte do sacerdote, designou Nicodemo para que desse uma entrevista com Cristo. E ele queria saber de algo da boca de Cristo. Como ele podia agora falar que era Filho de Deus? E chega até com uma palavra até bonita, né? Muito agradável. Não sabe que o homem era mestre na sinagoga, professor doutor da lei, Nicodemo, um homem de grande sabedoria. Dirigiu para ele e disse: mestre, bem sabendo que tu és vindo de Deus, porque ninguém faz sinal que tu faz se Deus não for com ele. Mas sabendo que aquela pergunta não era uma pergunta verdadeira, né? Simplesmente uma curiosidade, aleluia, para que Cristo agora, talvez nós, né, no nosso natural, diante dessa aproximação, ele ia contar toda a sua origem, como era, não, mas Jesus disse: em verdade, eu digo, que aquele que nasceu de novo pode nem ver o bem de Deus. Totalmente uma resposta fora do contexto da pergunta. E aquele ali despertou agora Nicodemo, disse: mas como pode ser isso? Aqui que nasceu de novo, porventura, aleluia, o homem pode tornar o vento materno, nascer outra vez? Ele disse: é verdade, que aqui que nasceu da água do Espírito, não pode nem ver o vento de Deus. É uma mensagem totalmente estranha, aleluia, que fala realmente uma nova atitude, uma nova posição, uma nova dimensão. Isto se queres entrar no céu. Novo nascimento. Vida. Aleluia. E Paulo deixou para nós no capítulo 5, versículo 17, né? Da sua segunda carta aos Coríntios. Ele está dizendo assim: alguém tem Cristo Jesus, nova criatura é. E as coisas velhas se passaram, eis que tudo se criou. No momento que nós preparamos e fazendo a reflexão, se realmente, irmãos amados, as minhas palavras, a meditação do meu coração, aleluia, os meus pensamentos, são os pensamentos novos, esquecendo, desligando das coisas materiais e só pensando, aleluia, nas coisas do Senhor. Como está a administração nos tempos? Está voltado mais ao lado espiritual ou ao lado material? Isso é uma pergunta que nós fazemos, porque não é diferente, mas tem duas vidas lá: a vida espiritual e a vida material. Mas a Bíblia nos ensina que a vida espiritual tem que ter primazia. E está escrito no capítulo 6, versículo 33, no Evangelho, segundo escreveu Mateus, né? Muito bem conhecido esse versículo. Esse está escrito: buscai primeiro o reino do céu e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. Só que eu entro um pouquinho de todas as demais coisas, não. Porque quanto mais nós buscamos a presença de Deus,
mais nós sentimos a presença de Deus. Quanto mais nós participamos, aleluia, das coisas espirituais, mais nós vamos alimentando e nós vamos fortalecendo. E passa, irmãos amados, aleluia, ter uma vida tão confortável, consolada, edificada, como diz o apóstolo Paulo. Que tenho de precioso em minha vida, a não ser Cristo Jesus, o meu Senhor. Isto é o valor da nossa dedicação, a perseverança e a nossa constância em buscar a Deus. E assim para nós alcançar o objetivo. E o texto relata que prende Cristo. Prende Cristo. Aleluia. Por que razão? Olha, estamos em festa. E se nós deixar ele com liberdade, ele vai conseguir dominar todo o povo está indo contra ele. Aleluia, essa doutrina é uma doutrina completamente, eles não estão respeitando a lei, não estão respeitando o sábado, curando o sábado, fazendo coisa que não é permitido a lei fazer. Aleluia, mas sabendo que eles estavam cumprindo toda a lei. Prende a Cristo. No capítulo, aleluia, Lucas capítulo 23, vamos ler esse texto. Lucas no capítulo 23, e o versículo 17. Vamos ver a atuação agora, a sensibilidade, irmãos amados, do ser humano. Que eu volto a dizer isso aqui, no capítulo 23, no versículo 17. Quero ler esse texto para nós ver, irmãos amados, a habilidade do ser humano. Como o ser humano é fácil de perder a sua oportunidade de ser feliz. E o texto relata que era necessário soltar-lhe um detento por ocasião da festa. Este era o costume judaico. Prendia, tinha algum preso, e se outro chegasse a ser preso também, então ia o juro. Aleluia. E ele chegando, o texto relata, mas toda a multidão clamou, dizendo: fora daqui com este homem, solta Barrabás. Quantos daqueles que foram alimentados, quantos daqueles que foram curados, quantos daqueles que foram libertos, mas agora foram influenciados pelos líderes religiosos para protestar e rejeitar o Filho de Deus. Isto que nós vamos falar, irmãos amados, a respeito de uma mal escolha, até que nós, irmãos, falava a respeito de destino, e tem pessoas que acreditam em destino. Não existe destino, existe uma mal escolha. Aleluia! Porque é resultado. Deus deu sabedoria a cada um de nós para escolher o que é bom para nós e agradável a Deus. Não, de forma nenhuma eu posso colocar na minha mente e aquilo que é bom para mim, tudo que é bom para mim, se eu tenho aprovação por você, bem sucedido. Porque muitas coisas, irmãos amados, a nossa visão natural, entendeu? Nosso natural é completamente contraditório, muitas vezes, que a Bíblia nos ensina. E Barrabás foi lançado na prisão porque, por causa da decepção feita na cidade de um homicida. E falou por outra vez Pilato: quem quer que solta? Quem quer? Para querendo soltar Jesus. Mas eles clamavam e é o contrário, dizendo: crucifica, crucifica. Então ele, pela terceira vez, disse: mas que mal fez esse homem? Não acho nele culpa alguma de morte. Castigando ele, depois soltando ele. Mas eles insistavam com um grande grito, pedindo que fosse crucificado. Aleluia. E os principais sacerdotes redobravam. Então Pilato julgou que havia de fazer. Adiante do júri popular, é a multidão que decidia. E a decisão foi justamente para manter o conceito, justamente influenciado pelo conceito político,
Porque muitos dos fariseus, os intelectuais, os religiosos, esperavam Cristo que veio o quê? Tirar dele o jugo que pesava sobre João. Eles perderam juntamente a sua autonomia da sua pátria e estava sob domínio romano. E estava justamente, irmãos amados, momento contraditório, e ele que esperava um Cristo que ele, poderoso e político, que podia levar. Agora vem Cristo da forma mais humilde. Em vez de estar no meio dos intelectuais, dos grandes capitalistas, não está mais no meio dos menos favorecidos. Aleluia! Porque ele é desprovido buscar e salvar que esse havia perdido. Então, tentado, o próprio Jesus Cristo disse: mais vale uma alma salva do que o mundo todo perdido. Então, que é o valor que nós temos para o Senhor. E dentro dessa colocação, meus queridos e amados, aleluia, nós vemos quantas vidas que nós observamos, não é um projetamento, mas nós temos experiência disso, que foi pessoa bem sucedida. Eu até conheço uma pessoa, conheci, não sei até mais civil, e a pessoa que tinha uma vida muito dependente, e essa pessoa foi abençoada de forma de um servente de uma empresa multinacional que chegou a gerente, chegou à posição de gerente dessa empresa. E quando ele chegou na posição de gerente nessa empresa, o salário não aumentou muito, ele abandonou a Cristo porque ele disse que o seu dízimo era muito alto e ele não ia sustentar ninguém. Ver a posição do ser humano, é de agradecer a Deus. Aleluia, porque Deus tinha abençoado, não, ele justamente abandonou Cristo porque justamente não ia contribuir com sua igreja, com seu dízimo. Entendeu? Pensando que Deus depende de cada um de nós. Nós contribuímos, Deus vai abençoar. Entendeu? Alguém tem, se eu contribuir, Deus vai fazer a sua obra. Contribuir, fazer a mesma forma. Agora, sempre aquilo que nós falamos a minha pregadora, que deu a palavra ofensora, se nós formos infiéis a Deus, qual será o nosso resultado? E tudo nós vencemos, irmãos amados, pararmos, refletimos. Aleluia, que Deus primeiro nos abençoe para depois nos abençoar. Por isso que a palavra dirigida ao Abraão disse: a todos quanto te abençoar, eu também abençoarei. Mas aquele que te amaldiçoar, também amaldiçoarei. Então a posição de ser feliz em nós, que observando dentro desse texto, aleluia, observando dentro desse, irmãos amados, vemos uma advertência, justamente dessa rejeição, esquecer que Jesus tinha advertido, aleluia, o que havia de acontecer. Vamos nesse versículo, Lucas capítulo 19, versículo 44, 41 a 44, aleluia, e dizendo assim, ó, e quando ia chegando vendo a cidade, chorou sobre ela, dizendo: ah, se tu conhecesse também, menos beleza teu dia, porque a tua paz pertence. Mas agora isso está encoberto aos teus olhos, porque dias virão sobre ti, que os teus inimigos te cercarão, e te cercarão, aleluia, te cercarão, te estreitarão de todas as bandas, e te derramarão a ti e os teus filhos, que dentro de ti tiveres, não deixará de ti pedra sobre pedra, que não sei, pedra sobre pedra, porque não conheceis, aleluia, não conheceste o tempo da visitação. Hoje, muitas vezes, quando nós fazemos, irmãos amados, vemos, hoje aqui parece que nós, ainda que somos privilegiados no nosso estado, no nosso país, quase que de 50 em 50 metros tem uma igreja. E pregando de forma assim ou não, mas estão pregando. E o povo cada dia mais, irmãos amados, influenciado, multidões e multidões. Aí eu fico pensando nessa palavra. Se o mundo soubesse o que ele vai deparar, aleluia, para aqueles que mantêm rebelde contra o Filho de Deus, porque a palavra de Deus, e todavia,
mantém rebelde contra o Filho de Deus, não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. O juiz virá sobre aqueles que desprezam os conhecimentos de Deus. O juiz vem sobre aquele que desobedece a palavra de Deus. Seja cedo ou tarde demais, lá, porque tem a lei da semeadura, que eu planto, hoje vai colher amanhã. E no versículo de número 24, ou capítulo 24 de Mateus, versículo 20, vê o que aconteceu. Era o costume, justamente, judaico, que todo sábado eles estavam na igreja, o costume, né? Passar o dia todo, que o sábado é o dia do Senhor. Então ninguém podia fazer nada, você vai num templo adorando, que maravilha, né? Aleluia, muitas vezes a gente tinha esse conceito, né? No domingo passou o tempo todo, mas aleluia. Mas temos que aproveitar. E a palavra de Deus, Jesus disse: olha, rogai, porque a vossa fuga não seja nem no sábado, nem no inverno. Isso porque no inverno, muito frio, ninguém saía de casa. No sábado, todos estavam na igreja. O que aconteceu justamente no capítulo 24, versículo 18 e 19, nós vamos fazer um contraste cruel que justamente aconteceu dentro dessa palavra que pregamos no início do capítulo 3, versículo 10, no Evangelho segundo escreveu Mateus, as palavras de João Batista. Estavam todos reunidos no templo. E relata o historiador que o general Tito desobedeceu a ordem, invadiu o templo de Jerusalém, matou 1.260.000 judeus, só de uma vez. Comentarista relata que corria sangue na escadaria do templo conforme fosse uma enxurrada. Porque realmente o preço da rejeição, aquele que foi desobediente aos conselhos, sempre Cristo, de 3 anos e 6 meses, advertindo o povo a respeito da rebeldia, advertindo o povo aquele que desprezava justamente a reconciliação, que justamente a missão de Cristo aqui é para reconciliar a criatura com o Criador. Mas nós, irmãos amados, vamos chegar ao dominador. Na realidade, todos nós, irmãos amados, temos a palavra de Deus sempre vazia. Então, por isso que a palavra que tem ouvido, ouça que o Espírito de Deus diz à igreja. Então, a palavra no capítulo 24 e o versículo 18, aleluia, vamos ler esse texto, Mateus capítulo 24 e o versículo 18, que esta palavra, irmãos amados, foi justamente falar que nós vamos ler sobre isso aqui, porque foi uma coisa, o castigo de Deus, irmãos, o castigo de Deus, quando a pessoa, não é que Deus deve castigar, mas isso aí é a escolha do ser humano, e a situação muito, irmãos amados, além da imaginação, onde pode acontecer. Primeiro, versículo de número 18 está dizendo, né? Quem tiver no campo, não volte a buscar a sua veste. Versículo 19 diz: ai das grávidas, o que é mudar naquele dia. Orar para que a vossa fuga não aconteça nem no inverno e nem no sábado. Por que razão? Quando essa invasão do general Tito, eles pegavam as mulheres grávidas, tiravam a criança dentro do seu ventre, colocavam um gato, costuravam e deixavam morrer na mão tormenta. Aquela que estava amamentando, pegava a criança e fazia que ela comia sem aquela criança. Então foi a coisa mais cruel, por valor da rejeição daquele povo obstinado. E nós devemos, irmãos amados, sempre pregamos Cristo, Deus é amor, mas também é juízo. Então, que cada um de nós devemos pararmos, refletirmos, entendeu? O valor da obediência e o valor da desobediência.
Não fazemos, irmãos amados, aleluia, como os mestres a respeito da palavra de Deus, mas que sejamos prudentes, ouvindo a palavra de Deus, guardar nos corações e pôr em prática o que nós estamos aprendendo, porque naquele dia, quando for prestar conta a Cristo, ninguém terá justificativa, porque a porta estará aberta. A minha porta estará à nossa frente, devendo nós escolher o que quer, se ir para o céu ou não. Isso é a escolha de cada um de nós, a opção de cada um de nós. É por isso que nós temos que pegarmos a palavra de Deus. Aleluia, muitas vezes pegamos somente o amor, mas esquecemos também que eu falei sobre os atributos. Aleluia, os atributos de Deus, os atributos morais de Deus, que para que sobre santidade, justiça e amor. Deus é amor, Deus é santo, Deus é justo juiz. Então, nós temos que saber, dentro do nosso limite, proceder, como diz a palavra, e assim serei bem sucedido. Que Deus assim abençoe, guarde a tua palavra em nosso coração, para não pecar contra Deus. Amém? Que Deus abençoe. Glorificamos a Deus pela sua vida, vida de cada um, a todos quantos juntos estamos, e devemos sempre valorizar o conselho de Deus no nosso coração. Nós vamos